Bom, primeiramente, boa noite para todos. Segundo, pastor, muito obrigada pelo convite. É sempre uma honra poder compartilhar um pouquinho do que eu sei. Quando eu entrei na faculdade, não está contando meus 30 minutos ainda, tá, gente? Mas quando eu entrei na faculdade, eu ouvi muito que era o fim para mim. Que aí já era, eu ia desviar mesmo e que eu não ia poder aproveitar os 5 anos de graduação para poder contribuir no reino. E eu estou aqui para provar que isso não é verdade. Por mais que dentro do consultório eu não possa falar de Deus, eu não possa falar para o meu paciente, né, a minha fé, mas os meus pacientes estão nas minhas orações o tempo todo. Então, eu acho que isso é um ponto bastante importante. E a gente precisa valorizar o espaço que a gente tem aqui dentro para poder falar desses temas que são difíceis, e se a gente não falar aqui, a gente vai ouvir disso em outros lugares. E talvez de uma forma muito enviesada. Então, nada melhor do que a gente poder falar aqui de uma forma acolhedora, né? E principalmente que isso possa fazer sentido para a gente. E daqui para fora, a gente fazer sentido na vida de alguém também. Então, para começar, a gente vai falar sobre esse tema, que é depressão. É um tema difícil, é um tema denso, e eu dividi em 2 momentos, tá? Um primeiro momento mais teórico mesmo, mais contextualizando ali para vocês alguns dados estatísticos que são importantes para a gente poder pensar em tudo o que a gente pode fazer por alguém que se encontra em depressão ou a gente mesmo, tá? Então eu queria começar falando o que de fato é a depressão, tá? A gente tem algumas definições, tá? Mas, de um modo geral, a gente vai usar as definições psiquiátricas para isso. Então, a gente tem o DSM, que é o Manual Diagnóstico, a última versão agora é de 2023, em que vai contextualizar todos os tipos de transtorno depressivo que a gente tem. E o CID-10, que é o Código Internacional de Doenças. Então, se eu fui diagnosticada com depressão aqui e eu for fazer uma viagem e eu preciso levar minhas medicações, o médico que me atender fora do país vai saber qual é o meu diagnóstico. E por que eu levei aquelas medicações, por exemplo. Mas, de um modo geral, a depressão ela é considerada um transtorno de humor grave. Por que ela é grave? Porque ela é uma das principais causas de suicídio que a gente tem. Quando não tratado, o suicídio é uma realidade. Então, por isso que é grave. Tá? A depressão não é... fulano só tá triste. É muito mais do que isso, tá? Por isso que merece esse cuidado especial. É uma doença muito complexa e multifatorial. Então, fulano de tal não ficou em depressão só porque perdeu um parente. Não ficou em depressão só porque perdeu o emprego. A gente vai olhar o indivíduo de uma visão biopsicossocial. Então, eu tenho fatores biológicos, genético, tá? O fator genético é um fator importante quando a gente pensa no diagnóstico de depressão. Antecedentes, se na minha família, meus pais, meus avós, um tio, alguém teve, isso é levado em consideração. Fatores ambientais, vamos pensar que se eu vivo numa casa em que só tem gritos, é só bagunça, ninguém conversa, eu sou reprimido o tempo todo, como é que eu vou me sentir feliz nesse ambiente? Como é que eu vou ter uma perspectiva de que as coisas podem mudar? Então, isso é importante da gente pensar. E dimensões psicológicas, tá? O que isso significa? Todo o meu contexto ali vai envolver o meu psicológico. Se eu fui educada emocionalmente falando, eu sei lidar com as minhas emoções, eu sei que está tudo bem se eu tiver um dia triste. A nossa ideia não é viver 100% feliz, isso não existe, isso é um mito. Então, eu preciso saber lidar muito bem com as minhas emoções. Tendo esse combo todo, aí sim eu posso ter um diagnóstico. Então, é muito complexo. Quando alguém for diagnosticado perto de vocês, pensem que, não é só por causa daquilo, um item, um fato da vida. Aquele fato pode ser o gatilho, pode desencadear o episódio depressivo, mas não é a única causa. Pensa num copo, tá? Ele está pingando ali, gotinha por gotinha. Uma hora esse copo vai transbordar. Se eu não fechar a torneira, ele vai transbordar, não vai? É a mesma coisa. Então, a minha vida é aquele copinho.
as coisas vão acontecendo, eu não converso com ninguém, eu não me sinto segura para compartilhar, eu vou só guardando tudo aquilo, uma hora o meu copo vai transbordar. Quando a gente está pensando em depressão, a gente está pensando em pelo menos todos esses tipos de transtorno. Então a gente tem disruptivo da desregulação do humor, depressivo maior, esse é o campeão, é o que a maioria das pessoas tem. Então geralmente tem um quadro depressivo maior desencadeado por algumas outras coisas, tá? Então geralmente esse é o maior. A gente tem aquele persistente, é um quadro em que o paciente toma inúmeras medicações, faz inúmeros tipos de terapia e ele volta para aquele quadro depressivo intenso. A gente vai chamar de distimia, uma coisa mais crônica. É mais difícil a gente ter a remissão dos sintomas nesse paciente. Disfórico pré-menstrual, a famosa TPM, existe um distúrbio disso, é real. E as pacientes que sofrem dessa condição, no período da menstruação, elas se transformam. Elas não se reconhecem de tanta irritação, pensamentos às vezes suicida, mas elas não cometem nada contra a própria vida, muita tristeza, muita raiva, então isso existe, tá? Induzido por substância ou medicamento, geralmente algum tipo de droga. Outra condição médica, por exemplo, pacientes que têm AVC têm maiores chances de ter um quadro depressivo. A condição do AVC leva a ter um quadro depressivo. Transtorno especificado, então acontece ali algum fato, e o não especificado. Então, olha a quantidade de coisa quando a gente está falando que alguém tem só depressão. Ah, fulano de tal está depressivo. Só tudo isso, entende? Então, por isso que é muito complexo. Tá, mas o que eu preciso ficar atento quando eu estou falando dessa ideia de depressão? Quais são os sinais que eu vou levar de alerta, tá? Humor triste, vazio ou uma irritação muito grande, desde que isso me traga um prejuízo na minha vida e isso seja persistente. Ah, Lídia, eu tive um episódio no meu trabalho e aí eu explodi com o meu chefe, mas eu cheguei em casa no dia seguinte, vida que seguiu. Será que eu posso ter depressão? Não, calma aí, foi um fato isolado. Agora, você tem um humor triste assim, sem muita razão, perguntando, você tá bem? Ah, não sei o que eu tô sentindo, não sei dizer. Tá bom. Aí, semana seguinte, você encontra a pessoa na igreja, pergunta, e aí, como que você tá? Ah, a mesma coisa, não sei dizer, meio esquisito aqui dentro, meio vazio. Já foram 2 semanas assim. É uma luzinha de alerta, tá? Alterações somáticas, então a gente vai ver coisa no físico da pessoa, lembre-se sempre, o corpo e a mente não se separam. Então o que acontece aqui dentro vai refletir no corpo. Se eu não estou bem, se eu estou triste, se eu estou irritado, se eu estou chateado, o meu corpo vai sentir. Quem aqui já teve um episódio assim que ficou ansioso por alguma coisa, naquela expectativa e teve dor de barriga? É um clássico, né? Não precisa levar bom, porque isso é um clássico. Por quê? Porque o nosso corpo responde ao que está acontecendo dentro da gente. Então isso é importante da gente sempre ter em mente também, tá? Lembra, duração, momento, tudo isso é levado em consideração. Você viu um irmão da igreja que perdeu um parente tem 2 semanas, tem 1 mês. Você espera que ele esteja sorrindo por aí, dando risada, gargalhada alta? Não. Então é esperado que ele esteja um pouco mais triste. Não significa que a pessoa já está em depressão, a gente já tem que mandar a pessoa fazer um tratamento e etc. Vamos com calma. Lembra, tem prejuízo? Quanto tempo isso está acontecendo? Qual é o momento de vida daquela pessoa? O quanto eu sou íntimo daquela pessoa para perceber tudo isso que está acontecendo? Perda de interesse ou prazer nas atividades. Esse ponto, às vezes, é um ponto-chave para a gente olhar e falar, temos uma grande luz vermelha aqui. Existem pessoas que sentem muito prazer numa atividade. Sei lá, fazer pintura. Em 2 semanas, aquela pintura já não faz mais sentido para ela. Então você fala, nossa, você não vai pintar? Não, porque não tem mais graça. Como assim não tem mais graça? Ah, não sei, só não estou com vontade. Então, é um ponto importante.
aqui dentro da igreja, por exemplo, a gente vê alguém muito ativo. O tempo inteiro, tá num ministério, daqui a pouco ajuda no outro, daqui a pouco tá lá, do nada, entre aspas, a pessoa para, some, começa a ficar só no banco. Pode ser um sinal de ir lá e perguntar: e aí, tá tudo bem? Tá acontecendo alguma coisa na sua vida que está te impedindo de ajudar aqui? Isso pode ser um fator importante. Lembra, não é uma coisa isolada, é um conjunto de coisas. Você percebe que eu sou uma pessoa mais triste, se isolando, ela parou de ajudar nas coisas, já não tem uma concentração mais ali, tudo se distrai, tudo fica, né, tudo é muito mais interessante ou não interessante, nada mais tem graça, a vida vai ficando igual os meus slides, meio cinza, sabe? Por isso que eu fiz cinza, de propósito, porque geralmente quem tem depressão enxerga a vida meio cinza, a vida já não é mais tão colorida, né? Nada mais tem tanta graça. Então, e nos níveis mais graves, né, pensamentos de encerrar com aquela dor toda. Pensando nisso, eu acho que são alguns dados que são muito importantes da gente pensar. Isso foi de uma reportagem que eu achei interessante de trazer, mas se a gente jogar no Google, a gente acha inúmeros artigos científicos dos últimos 5 anos, efeitos da pandemia, sobre os quadros ansiosos, depressivos, de bipolaridade e por aí vai. Eu acho que um fato importante a depressão geralmente não vem sozinha, tá? Geralmente ela está acompanhada de alguma outra coisa. Um quadro ansioso, um quadro de pânico e algumas outras coisas mais graves, dependendo do nível. Mas a gente está enfrentando no Brasil uma crise de saúde mental. E a gente, como igreja, tem um papel importante. Porque não é da porta para dentro que a crise mental não pode estar acontecendo aqui também. Então, qual é o nosso papel com essas pessoas? Qual é o papel com as pessoas aqui dentro? Será que a gente está atento de fato com as pessoas? Será que a gente está prestando esse cuidado para as pessoas? A gente, nos últimos 10 anos, 2024 e 2025, são os anos em que a gente teve o maior afastamento de pessoas do trabalho por ansiedade e depressão. Isso é muita coisa. A gente está falando de mais ou menos 300 milhões de pessoas com algum tipo de transtorno depressivo. Isso é muita coisa. São 300 milhões de pessoas e a cada ano isso aumenta. E por que isso aumenta? Lembra de todos os fatores que a gente viu? Como é que essa pessoa lida com as emoções? Como é que é o ambiente dessa pessoa? Será que ela tem rede de apoio? Será que ela tem fé? Fé é um fator super importante quando a gente está falando de saúde mental. A fé é um fator que contribui para a melhora do paciente, né? Então, isso é importante da gente pensar. Mais de 700 mil pessoas morrem por suicídio por ano. É a 4ª principal causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. E eu acho que casa muito bem com o mês em que a gente está falando da juventude. Isso é um dado para a gente ficar alerta. Quantos jovens têm perto de mim? Quantos talvez eu observe que não estão tão legais assim e eu posso ajudar? Falar: olha, você quer que eu vá com você numa consulta? Vamos conversar com o pastor? Vamos conversar com alguém? A gente precisa estar atento a esses sinais. A gente precisa se preparar aqui dentro para poder ajudar lá fora também. Mas a gente não pode esquecer que aqui dentro também tem pessoas que precisam de ajuda. A igreja não é lugar de gente saudável. A igreja é lugar que a gente vem procurar ajuda. Então a gente precisa estar preparado para isso. Então, isso assusta um pouco quando a gente pensa em pessoas que têm a ideia de acabar com a própria vida porque a dor é tão grande, mas tão grande, que ela não vê outra saída. Ela não vê que as coisas podem melhorar. Entendem a gravidade disso? Então, quando a gente está falando de depressão, a gente está falando de uma coisa muito séria. A gente está falando de uma coisa muito grave. É claro que a gente também precisa levar em consideração o contexto em que a gente vive. Infelizmente, a gente não tem acesso ao tratamento adequado para todos os pacientes diagnosticados. Por isso que é importante a gente estar alerta e ter uma rede de pessoas que possam ajudar. Às vezes você conhece um psiquiatra e você pode indicar para alguém. Essa pessoa pode ter um tratamento adequado. Às vezes você conhece um psicólogo, especialista no assunto, você pode indicar essa pessoa para ela começar um tratamento. Isso não significa que ela está abandonando a fé dela e que ela não acredita que Deus pode ajudá-la.
mas ela precisa de um tratamento. Uma vez eu falei que a depressão não tem cura. Eu usei essa expressão. Por que isso? Porque quando a gente está falando de um diagnóstico psiquiátrico, a gente não vai usar o termo cura. Cura significa tirar, acabar, erradicar com aquilo. E eu não posso garantir isso para um paciente. Como profissional, eu não posso dizer isso para ele. Significa que a pessoa que começou o tratamento, faz tudo certinho, ela pode não ter mais episódios? Pode. Significa que ela está curada? Eu não sei. Ela está em remissão. Entende? Como pode acontecer? De voltar tudo. Significa então que ela não fez direito o tratamento? Não. Só significa que talvez teve outro gatilho, outro fator, que desencadeou tudo aquilo. Então, quando a gente pensar nesse sentido, e se vocês me ouvirem falando que não tem cura, é nesse sentido. Eu não tenho como garantir que nunca mais vai acontecer. Entende? Eu não sou aquela pessoa. Como é que vocês se sentiriam se o médico de vocês virasse para vocês e falasse assim: olha, com isso aqui você nunca mais vai ter gripe na vida. E aí você pega uma gripe. Como é que você se sentiria? Frustrado, chateado. Talvez não confiasse mais nos médicos. Então, existe esse cuidado para a gente olhar para isso aqui. Então, quando eu faço um tratamento adequado, quais são as chances de eu ter a remissão dos meus sintomas? Muito alto. Quais são as chances de eu não ter mais episódios? Muito altas, e você viver sua vida como se nada tivesse acontecido. Você nunca vai esquecer o que você passou no seu episódio depressivo, mas você consegue seguir com a sua vida. No começo do ano, eu tive uma oportunidade muito legal de assistir algumas aulas no Instituto de Psiquiatria da USP. E aí eu fiz questão de guardar esses slides deles, porque a gente está falando de 4 cenários bastante interessantes, né? Estima-se que todos os anos 6,9% da população da Europa sofra com um transtorno depressivo maior, que é o mais comum que a gente tem, tá? Então, a famosa depressão. Lembra que eu falei que a depressão geralmente não vem sozinha? Ela vem com comorbidades. Alguns estudos foram feitos e descobriram que a depressão é um fator de risco para outras condições físicas, como artrite, asma, diabetes, cardiopatias. Então, ela não está sozinha. Olha o combo que a gente tem quando eu estou falando de depressão. As coisas nunca vêm isoladas. Mas também, quando a gente está falando de depressão, quais são as frases que, principalmente no meio cristão, a gente ouve ou até acaba falando para alguém? O que vem na cabeça de vocês? Vamos orar. Vamos orar, o que mais? Deus. Está na mão de Deus, o que mais? Tenha fé, Deus é contigo. Muito bom. Deus está no controle, interessante. Alguém aqui já ouviu uma frase? Ai, fulano de tal está com depressão. Não está orando o suficiente, não está vindo no culto. É falta de Deus. Quem aqui já ouviu essa? Eu já perdi a conta. Eu tenho vontade de respirar fundo, sair de perto. Porque a gente vai escutar que é falta de Deus, mas você não tem motivo. Você está sempre sorrindo, você está sempre feliz por aí, você tem tudo, você tem mãe, você tem pai, você tem irmãos, você tem casa, dinheiro, carro, você tem tudo, você tem uma igreja que te ama, você tem tudo. Ai, você é muito ingrato mesmo, né? Você tem tudo e ainda fica choramingando por aí. Esse é o tipo de coisa que às vezes a gente fala. É o tipo de coisa que às vezes alguém que tem depressão e não sabe, escuta. E isso dói. Isso machuca fisicamente aquela pessoa. E sabe por quê? Nada disso aqui é verdade, e principalmente a primeira frase. Porque quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê as nossas emoções lá dentro. Quando a gente está pensando nesse tema de depressão dentro da Bíblia, é claro que esse termo depressão não vai aparecer lá, mas a gente vê muitas características. Eu separei 4 textos
tá? Vamos começar com o primeiro texto, que é lá de 1 Reis 19, 3 e 4. Que vai falar assim. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive bastante, Senhor. Tira minha vida. Eu não sou melhor do que os meus antepassados. Todo mundo sabe que ele tinha um contexto. Viu? Mais um reforço lá do comecinho do que a gente estava conversando, que o contexto importa, de onde eu venho importa, como eu lido com as minhas emoções importa. Elias pediu a morte. Ai, Lídia, você está falando que ele tinha depressão? Não, mas olha o sofrimento dele. Essa não é a única passagem em que a gente vai ter sofrimento descrito. Então, qual é o problema? Se hoje eu não estou muito legal, hoje eu estou triste, talvez eu passe alguns dias. Crente também tem depressão, não é falta de Deus e não está possuído por um demônio, o que eu já ouvi também por aí, tá? E isso vai servir para a gente olhar que, ok, eu também vou encontrar um conforto dentro da Bíblia. Elias também pediu socorro no momento que ele estava mais desesperado. A gente tem para quem pedir socorro. Então, isso serve para a gente olhar para dentro da gente, primeiro acolher o que a gente está sentindo. Depois falar, ok, vou buscar ajuda. Quais são os recursos que eu tenho? Eu tenho uma igreja assim que me ama, eu consigo sim fazer um tratamento, eu consigo sim abrir minha Bíblia e ter um conforto naquele momento. Às vezes eu não consigo conversar com ninguém, eu vou conversar com a minha Bíblia. Porque quem está falando comigo através da Bíblia? É o Espírito Santo que está ali falando com a gente. É Deus. Então, isso é importante da gente sempre ter em mente. O segundo texto que eu separei está lá em Jeremias 8, 18. Como que Jeremias é conhecido? Uma das formas que ele é conhecido? Profeta chorão. Se até ele pode chorar, por que a gente não pode? Né? Lá em Jeremias 8, 18 vai dizer assim: a tristeza tomou conta de mim e o meu coração desfalece. Ah, ele tinha depressão? Não sei, pode ser que sim, pode ser que não. Mas ele era conhecido como chorão. Essa, de novo, não é a única passagem em que a gente vai ver o sofrimento dele. Não é o único momento em que a gente vai ter palavras fortes falando das próprias emoções dele. O próximo texto que eu separei para a gente olhar está lá em Salmos 38, do 6 a 11, que vai falar assim para a gente. Estou encurvado e muitíssimo abatido. O dia todo saio vagueando e pranteando. Estou ardendo em febre. Todo o meu corpo está doente. Sinto-me fraco e totalmente esmagado. Meu coração geme de angústia. Senhor, diante de Ti estão todos os meus anseios. O meu suspiro não Te é oculto. Meu coração palpita, as forças me faltam, até a luz dos meus olhos se foi. Meus amigos e companheiros me evitam, por causa da doença que me aflige. Ficam longe de mim os meus vizinhos. Ah, Lídia, mas ele está falando aí de uma doença física, porque ele está ardendo em febre, né? Tá bom. Mas a gente não viu agora que também acomete o corpo? Quando eu tenho quadros depressivos, eu tenho a minha imunidade atacada. Eu fico mais suscetível a ter doenças físicas, a ter gripes, a ter evoluir para uma pneumonia e tantas outras coisas que podem acabar evoluindo. Então, se a gente fosse pegar isso aqui, trazer para uma linguagem mais 2025 e mostrar para um psicólogo, mostrar para um psiquiatra, muito provavelmente ele vai falar, é o relato de um paciente com depressão pedindo socorro. De novo, eu estou dizendo que a pessoa que escreveu tem depressão? Que qualquer pessoa que escreveu a Bíblia tinha depressão? Não. Mas são sinais de alerta. São sinais que a gente olha e fala, puxa vida, na Bíblia também fala sobre emoções difíceis. Sobre a angústia que estava sentindo.
E aqui a gente está vendo, Senhor, diante de Ti estão todos os meus anseios. É para Ele que a gente vai recorrer nesses momentos. É o primeiro. Então eu não preciso ir no médico nem no psicólogo. Precisa. Deus vai colocar um médico da escolha dele na sua frente. Lídia, mas você tem que... Deus vai me curar. Confie, que bom. Eu, como profissional, não vou te garantir isso, mas eu não sou Deus. Deus é Deus, eu não. A gente precisa confiar no que Ele vai fazer. A gente precisa confiar no que Ele tem para a nossa vida. Então, de novo, Senhor, diante de Ti estão todos os meus anseios. Se eu perceber que eu estou sentindo qualquer coisa daquilo e está me assustando, é a primeira coisa que eu vou recorrer. A gente, como cristão, é a primeira coisa que vai recorrer. E se eu tenho um amigo perto de mim, fala assim, olha, estou sentindo isso aqui, não estou legal, sabe, meu coração está meio assim, é o nosso papel falar assim, vamos orar junto? Olha, lá na minha igreja tem um grupo muito legal, você não quer conhecer? Você não quer fazer parte? Talvez conhecer pessoas novas possam te ajudar. Esse é o nosso papel. Olhar para dentro da gente e também olhar para fora como que eu posso ajudar essas pessoas. E o último texto que eu separei está lá no Novo Testamento, Mateus 26. Gosto muito desse texto porque ele traz um conforto. Me lembra que eu sou humana e que não sou a única. Está lá, Mateus 26, 36 e 38, a 38, que vai dizer assim: Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: Sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Vocês perceberam que tanto em Jeremias quanto em Mateus, os dois, primeira Reis, e Mateus, os dois personagens, Elias e Jesus, saíram de perto das pessoas. Elias estava com o servo, ele deixou o servo para ir ficar sozinho. Isolamento. Geralmente a gente se isola quando está triste. Dificilmente a gente vai para o meio de todo mundo. Por quê? Porque é mais gente perguntando, é mais gente querendo saber o que está acontecendo. É mais um ponto de alerta. Então, se eu estou me excluindo, calma, vamos respirar fundo, está tudo bem, não sou a única. Mas vamos voltar. Vamos estar com as pessoas. Porque isso também é importante, estar no meio das pessoas. Sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Levando consigo Pedro e 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Disse-lhes então: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. No primeiro momento ele está sozinho. No segundo momento ele fala: Preciso de vocês. Vigiem comigo. É isso que a gente precisa fazer. Não se isolem. Procurem por amigos, pessoas de confiança, pessoas que você possa compartilhar aquilo que você está sentindo e que possam te ajudar de alguma forma. Que não vão dizer que é falta de Deus, mas que vão olhar para você e falar assim: quer conversar com o pastor? Quer que eu vá com você numa consulta médica? Quer que eu fique com você um dia na sua casa? Pessoas que moram sozinha, chegam num determinado momento em que é muito solitário ficar sozinho dentro de casa 24 horas por dia. Principalmente quando a gente está falando de pessoas idosas, né, Marília? Então, isso é um ponto importante. Se você pode, faça companhia para alguém. Vai tomar um café com ela uma vez na semana, liga. Isso é importante, uma ligação pode fazer diferença para aquela pessoa. Então, esses 4 grandes textos que eu trouxe para a gente são os meus favoritos quando eu estou falando desse assunto. Porque me lembra que a depressão não é falta de Deus, a tristeza não é falta de Deus. E se alguém encontrar em qualquer parte, que a gente só ia ter felicidade, que ia ser tudo bom, maravilhoso, que a gente não ia ser acometido pelas coisas do mundo, por gentileza, me mostre, porque essa não é uma parte que eu conheço. A gente veio para ter as tribulações também, mas não significa que a gente não vai passar por elas por cima, que a gente vai enfrentar, que a gente vai seguir em frente. Tem? Tá bom, depois disso tudo, tem momento de procurar por ajuda. A ajuda é importante. O que eu preciso ficar alerta, tá? Peraí, eu esqueci de passar. O que eu preciso ficar alerta? A tristeza e a desesperança, tá?
estão prejudicando o meu dia a dia. O que é desesperança? Tá? É não ter esperança de que as coisas possam melhorar. Sabe aquela pessoa que fala assim, não, mas confia, vai dar certo. Não, não vai, não tem chance, esquece, já acabou, não tem como resolver, não tem nem por que eu me esforçar. Então, isso é desesperança. Se isso está aparecendo em todos os cenários, opa, um ponto importante da gente levantar a mão aí. Eu tenho me sentido triste, para baixo, chateado, na maior parte dos meus dias, sem, entre aspas, um motivo aparente. Por exemplo, a perda de um ente querido, a perda de um emprego, uma discussão em família, alguma coisa em relação à amizade, sem ter algum gatilho. Você não sabe nem explicar por que você está triste na maior parte dos dias. As minhas atividades não estão me deixando mais feliz como antes, lembra? Não ter prazer naquilo que antes eu tinha é um ponto de alerta. Eu não tenho vontade de realizar atividades básicas de higiene pessoal. Gente, esse é uma das primeiras perguntas que a gente como profissional vai perguntar. Como que está a sua higiene pessoal? Ah, não, eu não tomo banho tem 3 dias. Opa. Eu não escovo o dente há 1 semana. Eu não escovo o dente há 2 dias, não precisa nem ser muito tempo. É o suficiente. Eu não escovo meu cabelo, já nem sei quanto tempo mais. Essa roupa aqui, eu não sei nem quando foi a última vez que eu lavei roupa. Opa, a pessoa já não enxerga mais o autocuidado. É uma tentativa de minimizar aquela dor, tá? Me sinto incapaz de realizar as tarefas diárias. Então, o que antes era fácil, chato, mais fácil, por exemplo, lavar a louça. É chato lavar a louça, eu não gosto, mas tem que fazer. Se eu olhar e falar assim, eu não sou capaz de lavar essa louça, sendo que é algo que eu faço normalmente, eu não tenho nenhuma outra questão fisiológica para aquilo, nenhuma outra doença que me impeça de lavar a louça, opa, luzinha vermelha aqui. Qualquer outra atividade diária que eu faço com frequência, eu olho e falo assim, eu não consigo fazer, não sou capaz. Então, esses são alguns dos sinais que a gente pode e deve ficar alerta com a nossa vida e com quem está do lado, tá? E aonde que eu vou procurar por ajuda? Antes de chegar no grau em que eu não tomo banho, tem 3 dias, eu não escovo mais o dente, eu estou me isolando, eu não como, eu não me hidrato, vamos fazer um trabalho anterior a isso? Vamos fazer uma coisa preventiva? Vamos marcar consulta regular com todas as especialidades que você faz acompanhamento. Clínico geral, oftalmo, cardiologista, todo mundo marca o acompanhamento. Isso é importante. Percebeu tudo isso? Marca uma consulta com um psiquiatra. Vai lá, escuta. Às vezes você vai precisar tomar um remédio, não por uma vida inteira. Você vai, toma, faz o tratamento específico, tem remissão dos sintomas, diminui a medicação. Terapia, psicoterapia, com um psicólogo de confiança, uma pessoa sábia, uma pessoa estudada, uma pessoa que esteja de acordo com o registro. É uma pessoa que vai respeitar a sua fé, é uma pessoa que vai levar em consideração todo o seu contexto de vida, e isso é importante. O crente também pode e deve fazer terapia. Lídia, mas eu me aconselho com o pastor 1 vez por semana. Ótimo! Isso é bom, isso pode te ajudar muito. Mas já parou para pensar que talvez ter uma pessoa mais pode te ajudar ainda mais? Mas eu me sinto insegura. Então conversa com o seu pastor, vê a opinião dele. Isso é importante. Hoje em dia, eu trabalho numa clínica e num hospital. Se eu não tiver a minha terapia em dia e as minhas conversas com Deus em dia, eu não duro até o fim do mês. Então a gente precisa de tudo que tiver ao nosso alcance. Tudo que a gente puder usar para de fato nos ajudar. Lídia, mas eu não tenho plano de saúde. Gente, eu sei que o SUS é complicado, demora, mas a gente hoje tem os CAPs. Os CAPs funcionam. As consultas com os psiquiatras não demoram mais tanto assim. Hoje tem um grupo de
de apoio, tem terapia em grupo para você ir lá uma vez por semana. Então, alternativas para tratamento médico nós temos. E nos planos de saúde também. Todo plano de saúde é obrigado a ofertar psicoterapia para os pacientes. Então, isso é importante. O remédio não vai tratar a causa, ele vai tratar sintoma. É sempre um trabalho multifatorial. Vir para a igreja vai ajudar. Estar no meio das pessoas vai ajudar a ir se recuperando, estabilizar o seu quadro. E por fim, quando a dor está muito, muito forte, eu não tenho a quem recorrer no momento de desespero, além da Bíblia que eu vou recorrer, porque ali eu também vou encontrar um conforto. Eu, como profissional, não posso deixar de falar. A gente tem o que a gente chama de Centro de Valorização da Vida, que é o CVV. É formado por uma equipe de voluntários, 24 horas por dia, não são profissionais da área da saúde, mas são pessoas que passam por um treinamento para fazer um acolhimento de quem liga lá para desabafar. Não necessariamente alguém que está numa ideação ou está tentando alguma coisa contra a própria vida. Mas às vezes a angústia está muito grande e alguém não tem com quem conversar. Liga para esse telefone, acolhe, é acolhido por essa equipe, tem um suporte emocional ali e consegue talvez voltar um pouco para a realidade para procurar uma ajuda mais efetiva. Então isso é muito importante, recurso a gente tem. E acho que a pergunta que fica para mim e para todos nós é: como eu tenho ajudado as pessoas ao meu redor quando o assunto é saúde mental? Qual tem sido o papel da nossa igreja, ou seja, o nosso papel, o papel de cada um de nós aqui, porque a igreja não é essa estrutura. A gente sabe o que é a nossa igreja. Então, qual tem sido o nosso papel? Qual tem sido a nossa ação com essas pessoas? Acho que são algumas perguntas que são importantes para a gente sair daqui hoje pensando. De novo, agradeço muito pela oportunidade, pastor. É um assunto que a gente precisa conversar, a gente precisa falar para que mais pessoas sejam ajudadas nesse sentido. Então, no que eu puder ajudar, contem comigo. Espero que tenha ficado alguma reflexão nesse sentido para vocês. E, de novo, o que eu puder fazer, o que a gente puder fazer como grupo, como igreja, a gente precisa unir as nossas forças em prol das pessoas, né? Demonstrar esse nosso amor por elas.